Pessoal, boa noite. Muito bem-vindos todos vocês nessa segunda-feira, feriado nacional aqui nos Estados Unidos. Primeiro dia útil no Brasil e alguns países do mundo onde não tem feriado de setembro. Setembro vai passar como um flash, vai ser veloz demais, mas é um mês cheio de oportunidades, virada de estação, é mês de primavera, mas também é o mês que já diz para você que está chegando o fim do ano. Dá para fazer muita coisa, mas no nosso negócio, informação é preciosa demais. Eu falando com a sala e convidando você para vir para a live, porque é de muita importância que você participe, por isso eu vou desligar agora. Um beijo. E você entender o poder de com a informação certa, no momento certo, a tomada de decisão muda tudo. Existem pessoas que elas esperam que uma oportunidade sejam experimentadas por outros, confirmadas por terceiros, e depois ele recebe a informação, assim, a validação. Quem são essas pessoas? Não se enganem, eles representam mais ou menos 80% da população da Terra. São aquelas pessoas que elas não arriscam absolutamente nada. Elas querem a certeza absoluta de tudo e não abrem o peito para ir para nenhum risco. Respeito, mas são pessoas que passarão pela vida, na maioria das vezes, sem sequer serem notadas. A oportunidade que está diante de você, e por isso que eu insisti tanto que viessem para a live, porque não é todo dia que a gente tem conhecimento escancarado e muitos pagariam caro e pagam para ter informações como nós vamos ter agora. Isso não foi planejado, para você estar bem ciente disso, não foi planejado, aconteceu aqui há 6 minutos atrás. E como é uma pessoa, pessoas preparadas não se surpreendem quando são chamadas para dar aulas do seu conhecimento, do seu know-how. Muitas coisas nesse tempo hoje vêm de autodidatas. A faculdade é o treinamento para profissões que serão executadas ao longo da vida. Mas a maioria das coisas e das pessoas, o que elas aprendem é o resultado da sua própria pesquisa, da sua própria busca. E aí a conquista vem. Nessa noite, nós temos conosco o Rodrigo Dias. Rodrigo não é uma pessoa estranha ao nosso meio, já esteve conosco em algumas lives, já demonstrou a qualidade da informação que tem, então ele é um especialista em tokenização, em blockchain, é uma pessoa conhece o mundo, o vasto mundo, e em relação ao nosso projeto Prolific, ele é uma das áreas de gestão do projeto a partir do Brasil. Então, as primeiras palavras dessa noite vai com o Rodrigo Dias. É contigo, meu irmão. Obrigado, Sebastião. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, que bom poder estar com vocês aqui. Antes de mais nada, Tião me pegou de surpresa, né? Eu prometo, vamos fazer o seguinte: a gente vai bater um papo aqui. Eu tentei achar algumas apresentações antigas minhas de blockchain para a gente poder bater um papo, mas eu prometo, Tião, vamos marcar um dia para a gente fazer um treinamento especializado com apresentação certinha, bonitinha, para todo mundo Nós temos, entender nós temos conceitos. roadshow pelo Brasil. Nós temos roadshow Não, eu rolando. sei, mas vamos fazer uma live legal, bacana, Claro, para a claro. gente poder mostrar direitinho. Mas, basicamente, o que que é blockchain, como é que surgiu isso e por que ele é foi um grande divisor de águas em todo o mundo e em todos os mercados. Antes de mais nada, é preciso entender o seguinte: antes de existir a blockchain, que começou a surgir no dia 3 de janeiro de 2009 para o mundo, existia uma coisa chamada DLT, que é a blockchain anterior ao conhecimento, chamado Decentralized Ledger
Technology, tecnologia de livros ou cofres descentralizados. Essa foi a precursora da blockchain. Desde 2002, o Bitcoin e a blockchain surgiram em 2009. Desde 2002, já se estudam maneiras de você poder fazer transações financeiras sem a necessidade de uma entidade reguladora, no caso, o Banco Central ou os bancos centrais. Quando você envia dinheiro de uma conta para outra, se faz necessário, né, que uma entidade regulamente essa operação, porque todas as operações até então são centralizadas. Elas partem de um ponto a outro, mas existe uma entidade no meio que homologa essa transação. E por que isso acontece? Porque a internet, que é o modelo de comunicação internacional mundial, ele é um ambiente que foi criado para gerar cópias. A internet foi desenvolvida durante a guerra pelo governo americano para acelerar e difundir informação. Ou seja, ela é um livro totalmente aberto e copiável. Quando eu mando um e-mail, por exemplo, para o Sebastião, ele pode pegar o meu e-mail e mandar para o Vlamir, que pode pegar e mandar para o Ivan, que pode pegar e mandar para a Ana, para o Marcelo, e por aí vai. Ou seja, eu tenho o original e geraram-se milhares de cópias. Isso com envio de dinheiro não pode acontecer. Eu não posso mandar R$ 100 da minha conta para o Sebastião e continuar com os R$ 100 e permitir que o Sebastião mande R$ 100, por exemplo, para o Marcelo. Isso não pode acontecer no mundo financeiro. Isso é conhecido como gasto duplo. Por isso que existe uma entidade central que, quando você manda dinheiros via banco usando a internet, ele trava a informação. Ele avisa para o mundo inteiro que o Rodrigo tem menos R$ 100 e o Sebastião agora tem mais R$ 100. Senão, não funciona, porque a internet é um ambiente de cópia. Então, precisava-se inventar uma solução, criar uma solução para que isso pudesse acontecer sem a figura de um centralizador, de uma pessoa ou uma entidade que forme e detenha essa informação. Tá? A partir daí, milhões de tentativas, milhares de tentativas foram feitas, até que, dia 31 de outubro de 2008, apareceu um documento chamado paper ou white paper na internet, assinado por um codinome Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe exatamente quem é, que apareceu com a solução para esse problema. E aí todo mundo imagina que o Bitcoin foi criado primeiro e depois surgiu a internet. Mas, na realidade, foi o contrário. O Bitcoin foi a solução encontrada por Satoshi Nakamoto para que a blockchain, que é a DLT, que existia antes, pudesse funcionar. Por quê? Todo mundo sabe que não existe almoço grátis. A única maneira de uma rede descentralizada operar se dá quando todo mundo que opera na rede tem os computadores ligados com o mesmo software, tendo uma cópia, cada computador, de todas as transações feitas. Só que ninguém vai oferecer energia, computador, luz de graça, sem receber nada em troca, né? Porque não existe almoço grátis. Então, a solução para que a blockchain existisse foi dar às pessoas que se comprometem a deixar os computadores funcionando uma recompensa, um pagamento. E aí surge o Bitcoin. Bit é a menor unidade da tecnologia, coin é moeda. Então, Bitcoin é a moeda da tecnologia. É a recompensa para aquelas pessoas que fazem a blockchain funcionar. Esse foi o surgimento, foi a solução encontrada por Satoshi Nakamoto. Criaram um consenso e as pessoas que encontrem, que validem todas as operações como se fossem um banco central, recebam uma recompensa em dinheiro por essa operação. E aí, dia 3 de janeiro de 2009, entrou no ar
a primeira transação totalmente descentralizada de pessoa a pessoa com envio de recursos financeiros, que foi a primeira criptomoeda, que foi o Bitcoin. De lá para cá, do dia 3 de janeiro de 2009 até hoje, dia 9 de setembro de 2024, essa rede blockchain é a única rede jamais inventada pelo ser humano que nunca foi derrubada, nunca saiu do ar, nunca foi hackeada, nunca foi mudada e nunca foi criado um gasto duplo. É a única organização, é a única rede que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 ou 31 dias do mês, 365 dos 5 dias do ano, ininterruptamente. E por que isso é possível? Porque cada pessoa que opera na rede blockchain tem em sua máquina uma cópia de todas as transações que acontecem. Então, só quem tenta derrubar um sistema, todas as demais máquinas têm uma cópia fidedigna, automática, a cada segundo, de todas as transações. Seria você dizer como se todos os cartórios que existem no planeta estivessem conectados 24 horas por dia. Então, quando alguém tentasse entrar no cartório, por exemplo, aqui de São Paulo, para mudar uma operação, ele não conseguisse, porque essa operação também está espelhada na Alemanha, nos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar do planeta. Então, você não consegue alterar aquela informação sem que todo mundo fique sabendo. Isso é o conceito de blockchain, ter todas as operações, todas as transações registradas ao mesmo tempo em todas as máquinas conectadas à rede. Para essas máquinas, para essas pessoas conectadas à rede, se dá o nome de minerador, que são pessoas que validam as transações que acontecem em uma rede blockchain. Vamos primeiro se atentar à mineração, porque existem outros tipos de blockchain, existem outras operações. Mas vamos se atentar a ela, porque Bitcoin, eu acredito que é um consenso que todo mundo conheça, todo mundo tenha pelo menos, né, uma ideia, nem que seja vaga, de que ele existe e o que ele representa. Né? Não é à toa, né, que todo mundo que ouve falar em Bitcoin se espanta ou diz: ah, se eu tivesse conhecido o Bitcoin lá atrás, hoje eu estaria milionário. E aí vai uma notícia não muito legal para todo mundo. Se você tivesse conhecido o Bitcoin lá atrás, provavelmente você não teria guardado o Bitcoin até hoje, porque você não teria a menor ideia de onde ele poderia chegar. E eu falo isso de cadeira, porque já passaram milhares de Bitcoin e eu não fiquei com esses milhares de Bitcoin, porque ninguém nunca imaginava que ele podia partir de 0,701 para quase 70 mil dólares em tão pouco tempo. Se a gente tivesse essa ideia lá atrás, obviamente o mundo seria outro. Né? Então, blockchain é o quê? É o conjunto de informações conectadas a todas as pessoas que estão na rede, com cópias de todas as operações, sem que exista uma figura central. Ou seja, sem que exista um governo, uma entidade, uma autarquia que tenha o poder, o domínio sobre as operações. Isso é a blockchain. Outra coisa importante a se falar sobre a blockchain é o seguinte: o nome blockchain ela deriva de blocos de informação. Chain é corrente, blocos são blocos. Ou seja, em toda blockchain existe um protocolo que determina de quanto em quanto tempo as informações são guardadas na cadeia, ou seja, que um novo bloco é criado. E toda vez que um bloco é introduzido na rede com determinadas operações, ele recebe como se fosse uma impressão digital. E essa impressão digital ela está conectada à impressão digital do bloco anterior, que está conectada à impressão digital do bloco anterior. Então, todos os blocos têm uma sequência. Então, para você alterar alguma informação de um bloco, para que ela seja válida, você tem que mudar toda a cadeia de blocos, todas as impressões digitais que existem. Isso é tecnicamente possível de ser feita, tá? Porém,
praticamente, na prática, impossível de ser feito, porque o custo que você teria para alterar toda a cadeia de blocos para uma informação é muito mais caro do que o valor que você poderia receber por adulterar alguma informação. Seria como falar, eu quero assaltar um banco que tem US$ 1 bilhão, mas o custo para assaltar o banco são US$ 5 bilhões. Então, não vale a pena eu assaltar o banco. Então, alterar a configuração, alterar as informações na blockchain, ela é tecnicamente possível, mas na prática ela não é viável. Por isso que ela não acontece. Ok? E a blockchain hoje, ela ganhou uma dimensão absurda. Não graças ao Bitcoin. Claro que graças ao Bitcoin, porque o Bitcoin trouxe ela para o mundo. Porém, a partir do momento em que se percebeu que em um sistema descentralizado, um sistema distribuído, eu posso transferir recursos financeiros, por que não utilizar esta mesma tecnologia para transferir informações e gerar contratos de relacionamento? Foi aí que a blockchain teve um grande boom. E nós conseguimos mostrar ao mundo que a tecnologia de descentralização e de distribuição de informações é capaz de resolver praticamente todos os problemas que precisam de gerência humana. Para vocês terem uma ideia, em 2014, 2014, eu morava em Brasília, eu participei de uma das primeiras Beach Conference que teve no Brasil. Acho que foi a segunda ou terceira Beach Conference do Brasil. E nesse evento, o rapaz fez a seguinte experiência. Todo mundo que entrava na conferência recebia um certo número de tokens, que chamava-se, era BitConf 2, eu acho, que era o nome dessa moeda utilizada ali. E você utilizava, lógico, você trocava ela, você comprava ela com reais na entrada, né? E dentro do evento, você podia comprar café, lanche, lembranças, o que você quisesse com essa moeda. E existia um telão, presta atenção nisso, é muito legal. E tinha um telão onde toda vez que você gastava essa moeda e comprava alguma coisa, aparecia no telão a distribuição dos impostos, entre aspas, que aquela moeda gerou naquele ecossistema. Ou seja, o que ele estava demonstrando ali? Um sistema de governança descentralizado, onde, ao fazer uma compra, você automaticamente, pelo código da blockchain, por um contrato inteligente, você já tinha determinação que X% ia para a educação, X% para a saúde, X% para infraestrutura, Y% para transporte e por aí vai. E você via automaticamente no telão a geração desses impostos para cada uma das carteiras ou dos ministérios, digamos assim, toda vez que você usava aquela moeda. E como ela está num sistema que é imutável, que é inhackeável, digamos assim, cada uma daquelas pastas, todo mundo sabia quanto valor tinha para gastar. Então, ele conseguiu demonstrar com uma brincadeira, dentro de uma conferência, como a blockchain poderia se transformar em um sistema de governança sem a necessidade de gerência humana na administração. Lógico que isso não foi levado adiante e nem será levado adiante, né? Porque isso causa problemas políticos muito grandes. A gente sabe muito bem o que acontece quando você tem muitas somas de dinheiro na mão de poucas pessoas. Mas a blockchain tem a capacidade de trazer esse tipo de administração em qualquer etapa da vida humana. Ok? Então, resumindo, o que é a blockchain? É um grande livro, como se fosse um livro contábil, um livro de registros, público, aberto, que qualquer pessoa pode acessar, mas não pode alterar uma informação que está ali inserida. Então, ela traz segurança, transparência, velocidade, agilidade e confiabilidade nas informações que estão uma vez inseridas ali dentro. Por isso que ela é um grande divisor de águas em como a gente enxerga e como a gente entende um mercado administrativo. Trazendo isso rapidamente para o modelo Prolific,
né? Uma das coisas que principalmente me chamou a atenção lá atrás, lá nas primeiras conversas que eu tive com o Paul, com o Brian, com o Roy, sobre esse modelo, foi exatamente o lastro gerado pelo crédito de carbono depois que ele é do LCD, quer dizer, do token, que gera o lastro em cima do crédito de carbono. Então, você tem, pela primeira vez, uma maneira de publicamente verificar quanto crédito de carbono foi gerado e quanto isso será representado por um token, trazendo para esse token um valor real e não um valor especulativo. O que eu quero dizer com isso? Por que o Bitcoin vale o que ele vale? O Bitcoin vale o que ele vale porque as pessoas confiam nele. Se hoje em dia, se todo mundo chegasse e falasse, olha, ninguém mais vai aceitar Bitcoin no planeta para nada, o que vai acontecer com o valor do Bitcoin? Vai a zero. Porque ele depende da confiança das pessoas nele para que ele tenha valor. Ele necessita que haja uma procura maior do que a demanda que ele tem para oferecer, do que a oferta que ele tem, perdão. Isso é o que dá valor a ele. No caso do LCD, o que vai trazer valor ao LCD não é a procura pelo LCD, é o crédito de carbono que foi gerado na ponta na hora do sequestro de carbono ou da redução da emissão de gases. Então, o LCD representa um valor real do mundo físico. Entenda, eu não estou falando mal do Bitcoin, muito pelo contrário. Estou apenas trazendo a visão de lastro físico para um token digital, que é o LCD. E esse, para mim, é que é o grande X, é o grande barato, digamos assim, dessa operação Prolific. Trazer para o digital, para um token, a representação daquilo que existe na realidade. Ok? Tá dando para acompanhar? Tô fugindo? Tá beleza? Tá excelente. Imagina se tivesse preparado. Eu queria ter os slides, é que eu não montei nada, então estou pegando um pouco das ideias para trazer para cá. Né? Então, esse é o conceito de blockchain que surgiu lá atrás. Ele começou, repetindo, só para a gente validar. Ela foi validada pelo uso do Bitcoin, que mostrou que é possível transacionar recursos financeiros sem a entidade de um centralizador, sem uma agência reguladora, e com isso a blockchain ganhou muito mais espaço para funcionar em todas as áreas. Porém, uma coisa muito importante que fique claro: não é toda blockchain que serve para transacionar informações. Por exemplo, a blockchain do Bitcoin somente funciona para o envio de Bitcoin. Eu não consigo criar um contrato inteligente, eu não consigo gerar uma informação diferente, eu não consigo criar nada nela que não seja transação de Bitcoin. Porém, foi graças a ela que nasceu uma das maiores redes, que é a rede do Ether. Todo mundo conhece como Ethereum. Né? Todo mundo já ouviu falar de Ethereum, correto? Só que Ethereum não é o nome da rede. Ethereum é o nome do token. Ether é o nome da rede. Tá? A rede, mas vamos falar de Ethereum. A rede Ethereum trouxe um novo diferencial para o sistema. Foi exatamente o que eles eu sempre esqueço o nome. Se alguém lembrar do nome do criador, Vlad, por favor, fala aí, porque eu não consigo lembrar o nome dele de jeito nenhum. Eu tenho uma dificuldade imensa. Era um menino, um moleque muito jovem, que pensou isso: se eu posso transacionar dinheiro, por que não criar uma blockchain onde eu possa transacionar informações? E aí nasceu a rede do Ethereum. Na rede do Ethereum, ele É consegue Vitalik criar Buterin. isso, Vitalik Buterin. Buterin, exatamente, Vitalik Buterin. Buterin. Eu não consigo decorar esse nome de jeito nenhum. É um trauma que eu tenho. É impronunciável mesmo. Enfim, porque né, se escreve de uma forma completamente diferente que se fala. Né? Mas então ele criou várias camadas dentro da rede do Ethereum. Então, você consegue, a partir da geração de tokens Ethereum, transformar eles em vários tipos de informações. E aí surgiram os contratos inteligentes e as outras tendências e capacidades que a blockchain de transacionar. Foi graças a isso que a blockchain se
se popularizou. E hoje nós estamos em um ponto de desenvolvimento de blockchain tão aprimorado, mas tão aprimorado, para vocês terem uma ideia, por exemplo. Vocês conhecem Audi e Mercedes, né? Todo mundo aqui já ouviu falar nessas duas marcas. Eu não gosto de fazer propaganda de graça para ninguém, mas vale a pena frisar. Por exemplo, a Audi e o Mercedes estão literalmente quase trazendo a zero, quase chegando a zero, o número de roubos de carros de 2021 para cá. Por quê? Desde 2021, todos os carros, a Toyota também já está fazendo isso, Audi e Mercedes, todas as peças, sem exceção, desde um arrebite até o carpete, a marquinha, seja lá o que for, todas as peças do carro estão registradas em uma blockchain privada. O que é uma blockchain privada? É uma que não é pública, só quem tem acesso é quem tem o código. No caso, a fabricante. Então, por exemplo, vamos supor que alguém rouba o seu carro, né? Imagine que todos os carros estão registrados em blockchain, todas as peças, tá certo? Aí o cara vai pegar uma central de comando do seu carro e vai vender no mercado negro. Na hora que você dá o alarme de roubo do carro, o que a central da Mercedes faz? Ela pega eletronicamente e aquele código daquela peça passa a não ser mais válida. Então, quando alguém tenta pegar aquela peça e encaixar em outro carro, não vai funcionar. Ela está travada. E quando você for comprar uma peça nova para o seu carro, você vai ter a certeza que ela não é roubada, porque ao pegar o código daquela peça, você acessa a blockchain da Mercedes, você vai saber se aquela peça, aquele código que é imutável, foi ou não dado como roubado. Então, acaba o comércio secundário, o mercado negro de peças de automóveis. Imagina isso aplicado em todas as esferas das nossas vidas. O grau de segurança que isso vai trazer para todas as operações. Aí você pode pensar, puxa, mas vai demorar muito tempo. Nós estávamos em 2009, estamos em 2024, o tempo passou assim. E cada vez a gente avança mais rápido a cada ano no desenvolvimento de tecnologia. Né? Eu não gosto de falar a idade, mas eu estou com 53 anos, alguém aqui deve ter a mesma idade que eu, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Eu passei, na minha vida, eu vi a invenção do computador. Eu sou da época da ficha de telefone, depois do cartão de telefone. Eu vi nascer o primeiro computador. Eu vi nascer o floppy disk, depois o hard disk, depois o CD, depois as telas planas, depois os notebooks e agora o computador de mão. Olha só quanta coisa nós já passamos em meio século, como avançou a tecnologia em tão pouco tempo. Imagina nos próximos 5, 10, 15, 20 anos o que não vai acontecer graças ao desenvolvimento que começou lá em 2002 com a DLT, que deu origem à blockchain a partir de 2009. Isso aplicado em novos mercados é eu não digo nem falar com a abertura de portas, é o estouro da boiada, é a porteira completamente escancarada para novas oportunidades de negócios. E trazendo isso de novo para o universo no qual a gente está, com a Prolific e com a IEX, esse é hoje, eu vejo, eu repito isso, hoje eu estava fazendo uma reunião com algumas pessoas também falando sobre isso, eu vejo o mercado de crédito de carbono muito maior em números absolutos do que o mercado das criptomoedas. Aí você pode pensar, poxa, Rodrigo, então você acha que um LCD vai valer mais que o Bitcoin? Não, não é isso que eu estou me referindo. Eu me refiro ao mercado no qual ele está inserido. O potencial de pessoas e empresas que vão atrás de crédito de carbono vai ser incomensuravelmente maior do que o número de pessoas e empresas que vão atrás de criptomoedas. Esse é o grande diferencial. Então, o mercado a ser abrangido por essa tecnologia blockchain, junto com o crédito de carbono, é muito maior
muito mais fácil de atingir pessoas do que as criptomoedas. Por N fatores, por N fatores. O próprio preconceito. Muita gente ainda acha que Bitcoin é uma bolha. Muita gente ainda acha que Bitcoin é golpe. Muita gente ainda acha que Bitcoin é usado para lavar dinheiro. Ainda existe esse pré-conceito, o conceito pré-formado. O mercado de crédito de carbono não sofre esse preconceito. Muito pelo contrário. Ele tem um conceito muito positivo por conta da redução do efeito estufa na atmosfera e a manutenção da qualidade de vida no planeta. Então, nós não temos barreiras preconceituosas na hora em que esse mercado abrir as portas para a comercialização dos créditos de carbono, consequentemente do LCD e de toda a tecnologia que está por trás. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente nesse primeiro momento é a blockchain, ela existe, ela é um fato, ela é uma realidade que cada vez mais permeia novos setores da sociedade. E ela traz segurança, imutabilidade, não pode ser alterada uma informação que esteja registrada na blockchain, tá? E ela traz agilidade às operações. Esse, em suma, é a blockchain. Eu espero que, sem ter preparado nada, eu não tenha perdido um pouco Não, do tá doido. conceito, do fio Deixa eu da meada, mas aproveitar. Rodrigo, isso é brincadeira. Foi demais isso aqui. Que agora nós vamos pegar toda essa informação que você acabou de ver. Eu vou abrir uma tela, eu vou compartilhar uma tela aqui para que você entenda a profundidade disso. Se você fizer uma pesquisa aí rápida, na população da Terra, que tem 8 bilhões de pessoas, os números que têm algum conhecimento de criptomoeda e blockchain é de 10 a 15%. Que tem um leve conhecimento. Agora, das pessoas que mexem com Bitcoin, com criptomoedas, de modo geral, o número é de 3 a 4%. E nesse universo de 3 a 4%, é alguém que teve que interagir para receber, porque a única forma de receber era com criptomoeda, tipo o SDT. Ou a outra que teve, que entrou numa transação qualquer. Quando vai trazendo, na real, quem mexe com isso, você vai chegar no planeta inteiro, no máximo, em 200 milhões de pessoas. É mais ou menos a população do Brasil. É para que você tenha ideia do tamanho desse mercado que nós estamos encostando. Então, esse mercado tem de pessoas que têm informação devida 3%. E 3% é irrisório demais. É pequeno demais. E a concentração dessas pessoas estão entre Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão. Todos os outros países do mundo, para você entender, dos 3%, nós podemos colocar que facilmente de 40% a 60% se concentram nesses três países do mundo. E na América do Sul, não pensem vocês que o país mais, assim, vou chamar, integrado ao mundo blockchain, que é o Brasil. Não é, não. Per capita é a Argentina. A Argentina tem uma influência violenta, fluência também. Então, olha o que está diante de você. Então, eu vou pegar a tela agora e vou mostrar para o Rodrigo para você ver o que, que é um contrato em blockchain, que é o que a gente tem. Quando você pensa em contrato, você vai, imagina, pena que eu não tenho aqui um modelo de um contrato, mas estou qualquer. procurando aqui também a ver se eu acho. Aqui, um contrato. Não, eu tenho aqui, eu estou falando um contrato tradicional, um Ah, contrato tá, tá. de cartório que vem aqui guardado e tudo mais, que é totalmente, vamos chamar, adulterável. O que você vai ver agora tem que ter uma mudança, a visão precisa mudar. Que você viu o tamanho da segurança, então o que você passa a ver aqui agora é tudo isso resumido na simplicidade de volume.
aquele catatal de folhas, aquela monumental, aquela gaveta secreta que ninguém abre, aquele cadeado, se restringe, às vezes, a um código alfanumérico. Aqui está. Ó. Aqui está, por exemplo, o blockchain da Polygon. Rodrigo, essa telinha aqui, a minha tem um pequeno movimento, só para a galera ver, e aqui no meu, quando eu Uhum. mostrei essa tela pela última vez, eu tinha a quantidade de blocos e a quantidade, aqui na hash eu vou ter, cadê a hash? A quantidade de validações. Não está deixando eu clicar. Mas isso tudo que o Rodrigo estava dizendo para vocês faz sentido quando vocês olham para essa tela. Você pode ver essa tela, você pode imprimir essa tela, você pode printar essa tela, mas você não pode alterar nada que está aqui. Não há nada. E não sou eu, não tem hacker, não tem nenhum ser humano, líder governamental, o poder que possa pensar que tenha dentro da economia centralizada ou tradicional que possa mudar alguma coisa que está aqui. Primeiro, por causa do custo que vai levar. Olha, a última informação, para você ter uma ideia, esse códigozinho que aparece aqui, ó, a princípio, quando você olha, parece apenas letras e números. Na verdade, isso aqui está completamente criptografado e quebrar esse código, se conseguissem quebrar isso aqui, as últimas, quando eu tinha feito, obtido a informação, levaria apenas 210 anos para quebrá-lo. E, no final das contas, não conseguiria violar absolutamente nada por causa das validações, por causa do que tem aqui dentro. Nós estamos num contrato inteligente, um contrato blindado, protegido, não por um ser humano. Eu não sei o que esse Satoshi Nakamoto tinha quando inventou esse trem aqui, porque, na verdade, ele criou o blockchain e tudo veio derivado a partir dele. Esse cara, eu não acredito em extraterrestre, mas é Ó, muita uma coisa, genialidade. uma coisa que a gente já sabe com relação a Satoshi Nakamoto é que, no mínimo, eram três pessoas e, com certeza, uma era mulher. E como é que a gente sabe isso? Como é que já se chegou a essa conclusão? Ah, Com 99,9% de certeza. eita, Porque peraí. quando o paper do Bitcoin surgiu, dia 31 de outubro de 2008, né, na realidade, nos fóruns onde se discutia DLT na internet, isso começou bem antes, né? Mas quando foi publicado o paper por Satoshi Nakamoto, que é um pseudônimo, tá? Satoshi Nakamoto é um pseudônimo, né? As pessoas começaram a fazer perguntas nos fóruns de internet sobre como é que aquilo poderia funcionar. Lembre-se, o paper surgiu dia 31 de outubro de 2008, mas a mineração, a blockchain foi lançada em 3 de janeiro de 2009. Tá? Então ficou novembro, dezembro, sem funcionar. Apenas existia o documento de como ia operar. Então, nesse meio tempo, milhares de pessoas ficaram conversando com o Satoshi Nakamoto. E, a partir das respostas que vinham do Satoshi Nakamoto, começou a se traçar um perfil psicológico. Primeiro, começou a se puxar de onde vinham as respostas. E se descobriu que a resposta vinha sempre de três locais diferentes. Tá? E dependendo da pergunta, a forma da escrita levava a uma forma feminina de escrever. E outras duas formas levavam a formas masculinas de escrever. Então, essa análise psicológica, digamos assim, que foi feita desses bate-papos com Satoshi Nakamoto, leva a ter a ideia de que, no mínimo, sejam três pessoas que estavam respondendo simultaneamente as perguntas nos fóruns, que estavam em locais diferentes, e provavelmente uma delas era mulher. Agora, pode ser muito mais pessoas. Agora, com certeza, não era uma única pessoa. Isso já se sabe. Só de curiosidade. Olha só, eu acho que eu tenho aqui, eu vou mostrar o white paper do Bitcoin. E Só foi que documento lançado dia 31 de outubro. esse aqui, ó, é ele.
É ele aí. Aqui está. Ó. Esse documento mudou o mundo. Eu confesso, eu li esse documento em novembro de 2008. Que é E eu isso? ri, eu ri. Eu falei, isso não vai dar certo. Olha Eu só. falei que não ia dar certo. Vocês estão diante de algo que, se você pudesse voltar no tempo, é como se você tivesse acesso à primeira tábua ou pedra onde o ser humano aprendeu, fez o primeiro rascunho da escrita. Ou voltar no tempo e ver os fenícios desenvolvendo os primeiros números da matemática, ao invés de abandonar os símbolos das representações para números. Você voltar no tempo, se foi assim, e ver o homem inventando a roda. O que você está vendo aqui é o documento que deu origem ao que mudou o mundo para sempre, do ponto de vista economia. Sai da economia tradicional, centralizada, onde o coração da economia é a moeda, bancos e cheques, e vem... Isso aqui é demais, ó. Olha só. 2008, cara, e o preço dele, tô procurando, é o preço que ele ia dizer que ele ia valer para vocês terem certeza. Então, quem despreza pequenos começos, geralmente, aqui, ó, vai estar aqui. Quantos zeros? O Bitcoin tem oito Oito zeros, casas decimais, é. 8 casas decimais. Então, aquilo ali foi o documento que deu origem a tudo. E aí, essa noite de dia 2 de setembro de 2024, apenas 16 anos depois do fato, ou seja, o Bitcoin fez 15 anos agora. O Bitcoin é debutante e já mudou o Exatamente. mundo. É um mercado de 2,10 trilhões de dólares, onde o Bitcoin detém só 56% de todo o universo de criptoativos. E nesse mercado brutal, onde só 3% está interagindo, isso vai chegar a números absurdos, estratosféricos, porque vai combinar agora crédito de carbono, que é a nova tendência, que também é irreversível, e com esse conceito, tudo dentro de uma tela que é essa que você está agora vendo a oportunidade que caiu no teu colo. É demais, gente, é demais, é fora da curva. Pense, ó, transferências imobiliárias, tudo via Bitcoin, compra de um carro. Agora, eu só pensei numa coisa. Eu não tenho nada contra isso, mas imagina casamento em blockchain. É. E o hash ficar com um hash com o marido e o hash com a esposa. Só pode fazer se botar os dois. Isso é uma boa ideia, imagina. Casamento em blockchain. É isso que está aí diante de vocês. Eu Mas é vou isso, cara. fazer o seguinte: A blockchain é um grande cartório. É isso que ela é. Só que vai é botar ponto público. final. É público. É público. Eu sou um completo entusiasta, apaixonado por blockchain, muito mais do que Bitcoin, claro, também sou apaixonado por Bitcoin, mas a tecnologia blockchain, para mim, é o antes e depois de qualquer coisa. Agora Tudo veja vai ser bem. diferente. Você falou uma coisa que pode ter sido três pessoas e um deles era mulher. É, Beleza? E 99,9%. Mas você se lembra do Orkut? claro, Lembra da Fazendinha? claro. O que que ganhava quando? Qual era a recompensa da Fazendinha? É. Ah, rapaz, nem fala, porque às vezes me dá uma dor no coração, cara. Vocês sabiam que era Bitcoin? E que lá estava escrito no negócio que você podia reclamar o Bitcoin? E a história conta que somente 2 pessoas no mundo reclamaram o, o Bitcoin Era uma mineração que se fazia, porque e dizem que vai voltar, né? É, porque né, aí que tá uma coisa importante. Vocês têm ideia do que é a mineração de Bitcoin? Vocês sabem o que funciona a mineração de Bitcoin? Por que ela existe? Só para falar rapidamente para entender. A palavra mineração, ela na realidade, ela é. Eu sou contra, sempre fui contra, desde que se fala em blockchain, eu acho que a palavra mineração não devia ser usada, mas enfim. O minerador de Bitcoin é a pessoa
que empresta, que coloca poder computacional para a rede, para que ela possa operar. Tá? E, quando as operações são validadas e registradas, as pessoas que conseguiram validar as operações recebem a recompensa, que é o Bitcoin. Tá? No começo, quando o Bitcoin começou em 2009, cara, ninguém prestava força computacional para a rede. Porque ninguém acreditava, pouquíssimas pessoas acreditavam que aquilo ia dar certo. Bitcoin não valia nada. Então o cara ganhava Bitcoin, mas fazia o quê com Bitcoin? Nada. Ele não podia trocar por dinheiro, não existia exchange, ele não podia comprar nada. Né? Tanto que a primeira operação oficial de Bitcoin aconteceu em 2010, que foi a compra de 2 pizzas grandes por 10 mil Bitcoins. Você vê quanto não valia nada o Bitcoin. Né? Então, para que pudesse ter força computacional na rede, esses joguinhos, por exemplo, essa Fazendinha, que o Tião falou, e vários outros joguinhos que existiam na internet, davam Bitcoin de prêmio, frações de Bitcoin de prêmio, para quem ficasse jogando. Porque enquanto você estava jogando o jogo, o software do Bitcoin pegava a sua força computacional e era utilizada para fazer a mineração de Bitcoin funcionar. Então, enquanto você se divertia jogando, o seu computador emprestava força para a rede. Em troca, te dava um Bitcoin. Então, qualquer pessoa, mesmo sem baixar um software, sem fazer nada, estava usando a rede blockchain e ajudando a rede a funcionar. À medida em que mais pessoas foram se interessando e o Bitcoin começou a virar um negócio, obviamente isso acabou. Aí você tinha que começar a investir em máquinas específicas para poder ter força computacional. Hoje em dia, a mineração de Bitcoin virou um jogo de peixe muito grande. É muito caro você participar de mineração de Bitcoin. Só para vocês terem uma ideia, cada computador é uma maquininha, parece uma caixinha de sapato, que é a mineradora de Bitcoin. Tá? Se você conseguir arrumar uma foto aí, Sebastião, de uma máquina de Bitcoin para a gente mostrar, E agora? uma maquininha de Bitcoin consome em energia o equivalente a 3 chuveiros elétricos ligados 24 horas por dia. É o consumo de energia de cada máquina de Bitcoin. Além disso, você não pode refrigerar, você esfriar, porque é um computador, ele processa, né? Todo computador esquenta. Né? Você bota a mão no seu computador, ele vai estar quente. Né? E você não pode esquentar demais, senão ele para de funcionar. A máquina de Bitcoin, você não pode resfriar ela com ar-condicionado, porque senão você resseca e diminui a vida útil do processador. Então, muita gente, no início da mineração, perdeu máquinas de mineração porque colocava ar-condicionado para gerar as máquinas. Aí você tem fotos do que se chamam fazendas de mineração. Né? Cada coisinha, cada corredor desse aí são várias placas ou máquinas que fazem a constante mineração de Bitcoin. E o que é a mineração de Bitcoin? Nada mais é que resolver um problema matemático. É encontrar a solução para uma equação matemática. Então, as máquinas de Bitcoin ficam fazendo contas 24 horas por dia para solucionar problemas matemáticos. E quem consegue, a máquina que conseguir resolver essa equação, e aí ela valida a operação, recebe o prêmio em bitcoins. Então, quanto mais máquinas você tem ligadas à rede, maiores são as chances de você conseguir decifrar esse código. Seria como você imaginar, literalmente, mineradoras. Né? Imagina que apareça a notícia de que embaixo aqui do MASP, em São Paulo, por exemplo, do Museu de Arte Moderna, foi descoberto uma jaziga de ouro. Todo mundo vai sair correndo com uma picareta para tentar cavar e encontrar ouro. Correto? E aí, de repente, aparece a Vale do Rio Doce, com centenas de funcionários, máquinas do caramba aquático. Quem vai ter mais chance de encontrar ouro? A Vale do Rio Doce, com centenas, milhares de funcionários, ou você com uma picareta apenas? Não que você não consiga, mas a chance da Vale do Rio Doce encontrar é muito maior. Então, na mineração de Bitcoin é a mesma coisa. Quanto mais máquinas
você conseguir conectar a rede, maiores são as chances de você decifrar aquele código do que quem tem poucas máquinas. Então, o investimento hoje, para você poder minerar Bitcoin, ele é altíssimo, altíssimo, porque cada vez existem menos Bitcoins, então custa muito mais caro você ter um maquinário para encontrar o Bitcoin. É igual encontrar ouro. Hoje em dia não é tão fácil encontrar ouro como era 100 anos atrás. Então, hoje você precisa de muito mais investimentos para encontrar ouro mais nas profundidades. É a mesma coisa com o Bitcoin. Então, quanto mais tempo passa, mais investimento é necessário. Então, cada vez mais, pequenos mineradores param de operar para que grandes conglomerados minerem e consigam encontrar os restos de Bitcoin. Então, minerador de Bitcoin nada mais é aquele que valida as operações e é recompensado com Bitcoin por fazer esse trabalho de manter a rede operando. Se todo mundo desligar as máquinas, acaba o Bitcoin. Ele não tem mais como operar. E isso é o fim do mundo. Literalmente. É. Gente, brincadeira. Mas que show, que show. Quem veio e viu, valeu a pena. De novo, vou dizer para vocês, esse vídeo vai ser enviado a todos vocês. Todos vão receber aí. Muito, ó, Rodrigo, muito bom, muito legal. E tá chegando a hora, gente. Eu vou colocar aqui de novo o banner, porque nós vamos estar e já sabemos a nossa rota e já sabemos aonde vamos. Nós estaremos em São Paulo, estaremos em Curitiba, estaremos em Belo Horizonte, estaremos em Brasília, estaremos em Recife, e aí eu vou combinar com o Rodrigo que nós vamos fazer, nós vamos aqui essa tela. 7 a 14 de outubro, São Paulo, dia 7, Curitiba, dia 8, Belo Horizonte, dia 9, Brasília, dia 10, e de 11 a 13 em Recife, onde dia 12 à noite faremos Recife. Teremos aí, vamos combinar se vamos passar em João Pessoa e Fortaleza, mas o Rio de Janeiro está na rota, eu vou combinar aí com o pessoal do Rio, para a gente fazer uma apresentação no Rio de Janeiro. E aí vocês já entenderam, né? Nós vamos fazer um tour muito bom e muito forte. Agradeço a todos vocês, muito obrigado, principalmente a você, Rodrigo, se arrebentou. É Foi isso. muito enriquecedor e a gente está só confirmando que nós estamos no melhor negócio desses últimos tempos, que é a Prolific. Gente, não preciso nem dizer que diante de uma aula dessa, não preciso nem falar de apresentação. Por isso, teremos apresentação amanhã, tá? Eu tenho apresentação em 3 horários. Eu tenho uma reunião exclusiva com Angola, exclusiva com o pessoal de Angola, ali já estarão mais ou menos 27. Até agora, o último número eram 30 pessoas. No finalzinho da tarde, nós teremos outra reunião e à noite nós teremos as reuniões, porque pós-feriado, olha eu querendo adiantar o carnaval, pós-feriado, com certeza amanhã tem muita coisa acontecendo e muita novidade. Então, um abraço para vocês, muito obrigado.